A gente não é político, não quer ser político, entramos nessa trilha aqui e o pessoal começou a tentar achar coisa errada, não encontrou nada errado, partiram para cima da família. E nessas mentiras iniciaram falando que a gente estava processando a nossa mãe para pegar o dinheiro da herança do nosso pai. A nossa mãe morreu há 20 anos, então não daria para a gente processar alguém que morreu há 20 anos. E o nosso pai não morreu, então não existe herança de pessoa viva. E nós processamos quem falou, ganhamos. Quem falou essa mentira, e aí partiram para a segunda mentira. Que a gente estaria processando o nosso pai para pegar o dinheiro da herança dele. Então, nosso pai não morreu. Não tem como pegar a herança de pessoa viva. O que realmente aconteceu é que o nosso pai, ele é 20 anos mais velho que o meu irmão. Então a diferença de idade é de 20 anos, não é grande. De um pai para um filho. E ele ganhou uma herança de uma tia. Ele já estava separado da minha mãe há muitos anos. Aí ele ganhou a herança de uma tia rica. E aí, depois que ele ganhou essa herança, poucos meses depois ele se casou com uma moça 20 anos mais nova que ele. Ela terminou um noivado e em um mês que ele conheceu, ele casou com ela. E aí a gente foi falar com ele. Um mês, conheceu faz um mês essa moça, rápido. Não, fique tranquilo. Estou me casando em separação total e absoluta de bens. Tá bom. Passou o tempo e a gente começou a ter dificuldade de falar com ele. De que toda vez que ia tentar falar com ele, tinha que ser no viva voz para ela ouvir. E ela fazia inserção, falava. E aí um dia o cartorário, o dono do tabelião, ele ligou pra gente, amigo da família, falou, era amigo da família, o que está acontecendo? Seu pai está com algum problema? Não, por quê? Porque ele doou tudo que ele tem, tudo que ele tem para ela, praticamente. Todos os imóveis. Ué, não estamos sabendo. Né? E aí quando fomos falar com ele bravo, né? Faço o que eu quero, tomei essa decisão, mas fomos ver o que sobrou ali. Ele tinha uma conta do Bradesco aí, com 20 e tantos mil reais, e era isso, dele estava esse patrimônio que não tinha nada, e se ela largasse dele, nossa preocupação, ela larga dele, separação total de bens, ele fica sem nada. Fica sem nada. E a gente entrou com uma ação, entramos com um processo, para reverter metade do patrimônio que ele doou, então ela fica com metade. Metade do que era da nossa família, é da nossa família. Metade fica para ela. E metade volta para o meu pai para ele ter pelo menos metade do patrimônio dele. E a gente ganhou essa ação. A gente ganhou esse processo. O que a gente entrou também, conversando na época, o que me falaram, isso aí é grave, entra junto com esse processo com uma ação de interdição e diz para o juiz para nomear alguém para administrar o patrimônio dele e prestar contas para o juiz desse patrimônio. Não vocês. E foi o que a gente fez, entramos junto com essa ação de interdição. Se fosse uma ação de interdição absurda, que você está entrando por maldade, o juiz arquiva na hora. Mas o juiz viu ali elementos que poderiam ter importância. O juiz percebeu nitidamente que o interesse era proteger o nosso pai de levar um golpe, né? E perder todo o patrimônio dele. E o juiz pediu perícia, houve mais de uma vez entrega de detalhes médicos ali dentro. Porque no final o que acabou acontecendo, o patrimônio dessa tia, o patrimônio que o nosso pai tinha, que era um apartamento e o consultório, e também o que ele recebeu dos nossos avós. E um detalhe é que no processo foi visto que ela já tinha vendido rapidamente um imóvel que era o consultório dele por valor menor do que o valor venal de IPTU, para vocês terem uma ideia. Não é uma família bilionária, nós não somos bilionários,
simplesmente juntou o patrimônio que era dos nossos avós, o dele e dessa tia, dava vários imóveis, né? Davam vários imóveis. E assim que ele recebeu essa herança, ela aparentemente desmanchou o noivado e casou com ele. E algum tempo depois, o patrimônio dele era isso que o meu irmão falou. Sendo que é muito preocupante, a gente ficou muito preocupado dele, ao final da vida, não ter nada, né? Você já falou que ela vendeu imóvel abaixo do... Falei que ela vendeu imóvel abaixo. A gente ganhou esse processo para voltar Foi contratado, eles contrataram, a gente acredita que a nossa madrasta contratou um advogado muito caro, de renome, para defender os interesses dela, né? Com dinheiro... Contratou o advogado do Silvio Santos e do Maluf, para que não voltasse metade do patrimônio, porque imagina o custo de um processo com um advogado caro desse. Qual o problema de voltar metade do patrimônio que está no nome dela para ele? E cada um fica com metade do patrimônio. Isso, ela não tinha nada e passa a ter metade do patrimônio que antes era dos nossos avós, da nossa tia e do nosso pai. Metade fica para ela. Esse processo ele tem mais de 10 anos, tem 11 anos. E então esse processo está rolando. E desde então, se ela separar agora, está tudo ali dentro do processo. Ele não fica sem nada. Então está protegido. Nosso pai, com esse processo, ele fica protegido, mesmo que haja separação deles. Agora, houve um afastamento, houve um distanciamento, porque ela domina o nosso pai. A nossa impressão é que ela domina. Teve um detalhe que a gente ficou impressionado, que ele me mandou... A gente tinha um plano de saúde, que era de filho de médico, desde sempre, desde que a gente era pequeno. E eram esses contratos antigos, então eu pagava muito pouco para ter Einstein sírio-libanês. Einstein sírio-libanês... Era como R$50 por mês. Era R$54 por mês, eu lembro que eu pagava o meu irmão já não tinha, porque ele já estava no banco, então ele tinha o plano de saúde do banco. E aí um dia eu recebi uma carta registrada do nosso pai, que certamente foi iniciativa. Não foi iniciativa dele, porque um pai não cancela um plano de saúde do filho, né? Ele não tinha custo algum para manter o meu plano de saúde e ele cancelou o meu plano de saúde. E eu entrei com uma ação pedindo para o juiz, falei, juiz, deixa eu continuar pagando esse plano, mas mantém o plano, porque um plano equivalente era R$3.000, é um absurdo. Eu não conseguiria um plano equivalente. Mas eu entrei com a ação e desisti do processo depois. E na mesma época eu participei de 2 bienais internacionais de arte, por incrível que pareça. E eu era criança quando eu participei, houve um concurso e eu participei de uma bienal, 2 anos depois me chamaram de novo para expor ali desenhos. E ficaram desenhos da casa do meu pai. Ele queria os quadrinhos dele. Eu queria os meus desenhos e a gente aí desconfia. E aí não queria que destruísse, porque ali estavam... Mas aí eu também desisti da ação e fiquei sem os meus desenhos. A gente desconfia que ela queimou, jogou tudo fora. Enfim. Mas a história é essa, não tem dinheiro público, é dinheiro da nossa família que eles ganharam na iniciativa privada, com marcenaria, com loja, com trabalho deles, trabalho de médico, não tem nada que veio do setor público, um negócio escuso, zero de política no meio, tem nada que veio da... E aí aparece uma imprensa imunda. E outra mentira é que ele é a favor da maconha, que é a favor... Pelo contrário, nosso pai ele foi professor da USP, de medicina, pesquisador, e ele sempre tratava a questão dele, sempre contou pra gente, o maconheiro, ele arrebenta o serviço antes de ter essas maconhas de última geração. Como ele foi um dos primeiros pesquisadores no Brasil, e um dos primeiros até no mundo, a ligar a depressão com a dependência química, ele conhecia bem os efeitos, então ele sempre foi muito contra as drogas, muito. E tratar o drogado, o cara que é dependente químico mesmo, ele falava, não é para liberar a droga, porque você libera a droga, você cria um monte de dependente, você cria um monte de problema com família, você não sabe a quantidade de gente que vira paciente, as famílias deles destroçadas, por conta de um drogado. Então, traficante vai preso, mas o drogado você tem que tratar. O que ele defendia e defende, eu concordo, é que o dependente químico não é criminoso, ele não tem que ser tratado como um bandido.
que é diferente do traficante, né? Mas, enfim, a gente está gravando esse vídeo não porque a gente seja coitado, de novo, não é coitado, pobrezinho, é simplesmente para explicar, deixar claro que esquerda, muita gente do centrão também, uma imprensa vendida, distorce, cria um monte de mentira, e a verdade é essa. Nosso pai casou, nós temos uma madrasta que a gente não conversa mais, em função dela, nos distanciamos há mais de 10 anos, e o processo todo é para garantir que ele não termine os dias dele na miséria. Tá? Então esse é o único objetivo, não tem no processo nenhum interesse, não existe nada dizendo... O processo pode olhar, é público. Pode olhar o processo. O processo Aliás, já puseram fala... na internet, eles põem na internet, a gente está processando inclusive quem falou das mentiras. Mas eles põem, quiser olhar o processo, pode olhar. Então, da nossa mãe é 100% mentira, ela morreu há mais de 20 anos, e do nosso pai existe de fato um processo, mas para que ele receba o dinheiro que era da nossa família de volta, metade. A outra metade fica com a madrasta. É só esse o processo. É isso aí. Valeu. Obrigado, gente.